reforma da Previdência para quem ainda não contribuiu. A situação dos gatos abandonados na UFMT. E o que fazer quando um gato é envenenado? A dupla jornada dos universitários que tentam conciliar o estudo e o trabalho. Para esses alunos, enfrentar o cansaço dessa rotina é a maior dificuldade. Agora no Repórter UFMT. A reforma da Previdência é a primeira pauta de impacto do governo Bolsonaro. O principal argumento é que a Previdência gera prejuízos para as contas públicas. Já técnicos e entidades que representam os trabalhadores acreditam que a Previdência não está quebrada e que, na verdade, dá lucro ao país. Quem está certo? O repórter UFMT foi atrás dos dois lados para ouvir e entender um pouco mais dessas mudanças. Confira na reportagem de Everton Campos. Como vai ficar a situação dos já aposentados, dos que estão para se aposentar e principalmente daqueles que nem entraram no mercado de trabalho? Essa é uma preocupação do estudante de Ciências Contábeis, Gabriel, que nem entrou no mercado de trabalho. Da aposentadoria, eu vou ter que ter outros empreendimentos para poder sustentar, seja aluguel, comércio e entre outros fins. Por quê? Não vai mais ter como aquele salário básico, como magistrado de 20 mil, ele vai ser no máximo de 5 a 6 mil. Como Gabriel, milhares de jovens estão preocupados com o futuro da sua aposentadoria. A mesma preocupação tem os que estão para se aposentar e até mesmo os aposentados. Esse trabalhador deverá ter 40 anos de contribuição, ou seja, isso significa 40 anos trabalhando. 40 anos trabalhando, para uma perspectiva juvenil hoje, ou seja, para os nossos jovens, ela demonstra aí que um trabalhador jovem, se ele seguir toda uma carreira acadêmica, sem que haja nenhum corte, ele vai se aposentar com mais de 70 anos de idade. Para algumas entidades, o caso mais preocupante é para quem recebe o benefício de prestação continuada, uma forma de aposentadoria para aqueles que não tiveram condições de contribuir. Como eu estou dizendo, nós avaliamos que ela é uma PEC que tem muita crueldade, né? Por exemplo, a situação de pegar o trabalhador que até então pode aposentar com salário mínimo e jogar ele para receber a metade do valor, R$400, está na proposta dos trabalhadores serem aposentados por R$400 e não ter índice indexador disso, ou seja, não tem previsão de reajuste, é de uma crueldade. Já quem defende a reforma usa o aumento das dívidas do governo como justificativa. Há rombo, com certeza há rombo. Se você olhar a Constituição, você pode chegar ao resultado que não há, porque o Tesouro vai sempre socorrer e etc. Mas, em termos atuariais, sim, há rombo. Só para você ter ideia, o déficit da Previdência Urbana em 2016 foi de 46,3 bilhões. E a Rural, a Previdência Rural, ela concentrou em torno de 28% dos beneficiários, foi de 103,4 bilhões. A gente tem um problema muito sério na Previdência Rural porque a arrecadação é muito baixa. O projeto da reforma da Previdência ainda está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ele precisará ser aprovado pelo Congresso com 308 votos na Câmara. Se passar, o tempo mínimo de contribuição vai de 15 para 20 anos, tanto para mulheres quanto para homens com carteira assinada e 25 anos para servidores públicos. Para receber de forma integral, na chamada aposentadoria plena, são 40 anos de contribuição. A proposta ainda acrescenta 2 anos ao tempo mínimo de aposentadoria por idade para mulheres, que subirá de 60 para 62 anos. Já a idade para homens se aposentarem continuará de 65 anos. Segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, 180 deputados já afirmaram que vão votar pela aprovação da reforma, caso ocorram mudanças na aposentadoria rural e do benefício de prestação de continuada. Nesse caso, que é uma reforma de garantia para pessoas que não tiveram condições de contribuir, a renda mínima pode chegar a 40% do salário mínimo, ou seja, R$400 por mês. No próximo bloco, a situação dos gatos abandonados na UFMT. E uma entrevista para saber o que fazer quando um gato é envenenado. É muito comum encontrar gatos abandonados em diversos espaços na Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Por este motivo, dezenas de pessoas buscam ajudar os animais e tentar diminuir a superpopulação de gatos que adotaram a UFMT como casa. O repórter Gabriel Barros acompanhou o trabalho dos voluntários na UFMT. Eles estão em todos os lugares. São inúmeros.
Quem costuma passar diariamente pelo campus da UFMT em Cuiabá já se acostumou com a companhia dos gatos. Por isso, estudantes, professores e voluntários estão unindo suas forças com o objetivo de ajudar esses animais. Eu vejo iniciativa, assim, quando eu converso esporadicamente com colegas, por exemplo, ficam lá na agronomia, professores que a gente acaba conhecendo que trata, cuida, não é? Eles sim tomam iniciativas, por exemplo, dos próprios professores, ou alguns professores irem castrando, isso tudo ajuda a diminuir. A superpopulação de gatos se tornou um problema administrativo e social para a instituição. Estima-se que existam cerca de 800 gatos abandonados dentro do campus da UFMT. Para tentar evitar que este número continue crescendo, o projeto Luta e União de Amigos para Animais em Risco exerce um papel fundamental na proteção e recuperação desses gatos. Em 2017 foi feito um levantamento e estima-se que tem aqui na UFMT em torno de 800 gatos. E eles estavam em situação de abandono, né? Sem alimentação, sofrendo maus tratos. Muita gente tira a pouca alimentação que a gente dá para eles, essas pessoas jogavam fora. Então a Tainá, vendo essa situação, resolveu criar um projeto de unir várias pessoas para amparar esses animais. Durante a entrevista com a nossa equipe, Fernanda recebeu um comunicado de que havia um gato possivelmente envenenado. Nós acompanhamos até o local onde estaria o animal, porém não conseguimos encontrá-lo. Segundo a coordenadora do projeto, esta é uma atividade diária para os voluntários. A gente notou que depois que o projeto começou, muita gente veio abandonar animais aqui, acreditando que a gente ia conseguir cuidar de todos, mas a gente não consegue cuidar de todos, porque nós não temos ajuda de nenhum poder público, de nenhum recurso fixo, então é realmente uma luta nossa, diária, para cuidar desses animais. Uma das maneiras de ajudar esses animais é o incentivo à adoção. A Fernanda, por exemplo, já adotou 3 gatos abandonados e explica os benefícios que essa ação pode trazer. Eu acho que é muito importante para as pessoas, principalmente universitário, ter um bichinho em casa, nem que não seja um gato, sabe, ter alguma coisa ali, porque você está ajudando ele e ele está ajudando você. Nos momentos que eu fico sozinha em casa, eu olho pro lado, ele está ali deitado na cama do meu lado, ele está aqui conversando comigo e eles ficam miando, quase um diálogo de verdade, né? E o que fazer quando o animal é envenenado? A repórter Vitória Gomes conversa agora com o médico veterinário Silmar Alonso Lemes e fala sobre os primeiros cuidados em casos assim. Olá, Vitória. Olá, tio Cé. Estamos aqui com o médico veterinário Silmar Alonso, que vai responder algumas questões sobre gatos envenenados. Doutor, quando a pessoa encontra um gato envenenado, como ela identifica se ele está envenenado ou não? Bom dia. São vários sintomas, né? Depende do veneno que ele ingeriu. Porque pode ser veneno de contato, pode ser veneno que ele ingeriu, né? Medicamentos às vezes provocam isso também. Mas normalmente sintomas são: o animal tem dificuldade respiratória, o animal saliva muito, o animal pode ficar cambaleante, chegando a cair, pode provocar muito vômito, às vezes vômito com sangue, pode urinar muito. Então os sintomas são variados, mas normalmente são sintomas de vômito, né? E às vezes até convulsão. E quando uma pessoa encontra um gato envenenado, qual procedimento ela deve tomar? Porque existem muitos mitos sobre dar leite para gatos envenenados, o que ela deve fazer? Veja bem, realmente isso é um mito e ele deve ser evitado. A primeira coisa que ele deve saber é tentar descobrir o mais rápido possível qual é o veneno que o gato ingeriu. Dependendo do veneno, o socorro é mais rápido. Então, tentar promover uma situação confortável para o animal, procurar deitá-lo, procurar colocar no ambiente aberto para facilitar a respiração. Por exemplo, se for um veneno que é de contato, que pulveriza num jardim, banho é uma das principais coisas. Então, manter sempre perto de você e observar sempre seu animalzinho. Se ele ingeriu alguma coisa estranha, a primeira coisa é tentar provocar o vômito nele, né? Se conhecer o veneno, volto a falar nisso, né? E em seguida levar para uma clínica, para um hospital veterinário, para ter o socorro mais breve possível. Muito obrigada, doutor. Voltamos agora para o estúdio com a tio Cé e com o William. No próximo bloco, uma reportagem sobre a rotina de estudantes que trabalham e estudam. A dupla jornada é uma realidade que muitos estudantes brasileiros enfrentam, sejam para pagar os estudos ou bancar as despesas. Essa é uma rotina cansativa e difícil de encarar. Para conhecermos um pouco mais da história desses jovens, a repórter Liz Bruneto foi conferir o dia a dia da estudante que encara uma tripla jornada. Ana Flávia tem uma rotina pesada. Ela estuda 3 vezes na semana pela manhã, faz estágio de segunda a sexta-feira até às 6 da tarde e em dias intercalados trabalha como recepcionista de um motel durante toda a madrugada.
Nesses dias, a estudante tem que ir direto para a faculdade e para o estágio. Eu trabalho desde os 15 e eu comecei a trabalhar depois que meu pai faleceu. Então foi uma fase mais difícil pra gente. E aí eu vi que estava na necessidade de começar a procurar alguma coisa para eu fazer, para eu poder ajudar, mesmo que fosse ganhando pouco. Foi por isso que eu comecei a trabalhar. Esse é o terceiro emprego com carteira assinada que eu tenho, fora o estágio e fora o outro trabalho que eu tive como contrato de menor aprendiz. E desde que você começou nessa tripla jornada, como que tá o seu rendimento acadêmico? Eu me sinto muito cansada, às vezes, na hora de fazer as provas, principalmente quando tem textos muito compridos, eu me pego piscando no meio da prova, e então isso é um pouco prejudicial para o meu aprendizado. Assim como a Ana Flávia, outros universitários enfrentam esse tipo de rotina. Segundo pesquisas do Ministério da Educação, 60% dos alunos entre 15 e 29 anos já tiveram que conciliar os estudos com o trabalho. Para esses alunos, enfrentar o cansaço dessa rotina é a maior dificuldade para a permanência e a conclusão dos seus estudos. E tá bem difícil conciliar, agora eu tô de férias, então deu uma aliviada. Mas no mês de março eu já volto, depois do carnaval. E é muito difícil porque o nosso tempo, eu acho que a tarde é um tempo muito precioso pra gente estudar, porque a gente já chega de noite cansado. Eu tô tendo que ler bastante coisa, tô estudando temas novos, conceitos novos. Então tá sendo um pouquinho complicado conciliar essa questão aí. Mas e o que mudou na assistência estudantil após a greve de estudantes de 2018? Pois é, William. O repórter Matheus Moraes foi atrás de alguns dados sobre reivindicações que foram atendidas pela universidade até o momento. Desde a greve dos estudantes, foi aprovada uma resolução que altera o valor do restaurante universitário. O café da manhã passou de 25 centavos para R$1 e o almoço e o jantar passaram de R$1 para R$2. Outro assunto abordado durante a greve dos estudantes foi a assistência estudantil. Na lista do ano passado, 829 alunos participavam do auxílio, enquanto que na lista desse ano, somente 108 alunos participam. E aqui no estúdio, o representante do DCE, Valmir Júnior, fala com a gente sobre o que a entidade tem feito a respeito de estudantes que trabalham e estudam. São duas situações que envolvem uma rotina cansativa de estudo e trabalho. A primeira é a falta de assistência e a segunda, a saúde mental. Bom dia, Valmir. Bom dia. Como o DCE atua nos conselhos universitários em pauta como assistência estudantil? Hoje, nos conselhos, nos órgãos colegiados, o diretório possui em cada um dos conselhos 5 representantes. Seriam 5 discentes do campus Cuiabá, que representariam o Diretório Central dos Estudantes. Sempre que há pautas que envolvam a assistência estudantil, o Diretório Central dos Estudantes sempre faz alguma carta de recomendação a estes conselheiros, no sentido de que faça uma defesa da assistência estudantil e quando se discute a assistência estudantil como um todo, no seu processo de ampliação, de discussão, quem é seu público-alvo, todo esse processo de discussão, quem é o foco da assistência estudantil, o Diretório Central acaba orientando os seus conselheiros como se comportar nesses conselhos dos órgãos colegiados. Eu queria saber de você que tipo de atendimento o DCE tem reivindicado para os estudantes que sofrem com depressão ou com ansiedade. Hoje a gente vem cobrando da própria instituição, a universidade no caso, que ela apresente para esses estudantes hoje que sofrem algum tipo de problema psicológico ou mental, que tenha algum certo atendimento. Hoje na universidade a gente tem a CAPS, só que a CAPS ela é direcionada aos técnicos universitários da universidade. E aí a gente vem reivindicando para que essa CAPS possa atender também esses estudantes. É claro que eles não são o público-alvo da CAPS, mas que de alguma forma dê algum tipo de assistência a esses estudantes, já que a gente não possui nenhuma. E o que vocês veem que falta nessa discussão sobre assistência hoje na UFMT? Hoje a gente não discute mais o processo de ampliação da assistência estudantil. A assistência estudantil hoje a gente vem de uma discussão após a greve estudantil do auxílio alimentação que foi extinto e a gente não vê mais o processo de discussão da ampliação da assistência estudantil. Hoje a gente tem um número muito pequeno de estudantes que são assistidos no campus de Cuiabá e nos outros campos também, e que a gente sabe que esse número é muito pequeno ainda. No universo de 11 mil estudantes, a gente tem em torno de 1.500 estudantes assistidos hoje pela assistência estudantil. Então a gente precisa rediscutir o papel da assistência estudantil, a ampliação da assistência estudantil e a construção de novas
novos moldes de assistência estudantil, já que a gente hoje só possui três tipos de assistência estudantil. Sim. E que ações são possíveis desenvolver para quem trabalha e estuda? Hoje a gente vem fazendo discussões hoje nos CEPs, nos Conselhos de Entidades de Base, que acontece na sede do DCE, na discussão de possíveis formas de ampliar essa assistência estudantil para aqueles estudantes hoje que trabalham. Muitos desses que trabalham acabam tendo uma jornada de trabalho muito longa e aí precisa vir para dentro da universidade para estudar e acaba não conseguindo conciliar essa vida acadêmica com a vida de trabalho e acaba evadindo da universidade. Hoje há uma série de discussões de um processo de acúmulo que vem acontecendo há alguns anos, de se pensar numa construção de uma creche destinada às mães e estudantes que estão aqui dentro hoje da universidade. Só que essa discussão ainda não avançou, é uma discussão um pouco mais complicada, que acreditamos que isso leva algum tempo ainda para se acontecer, se efetivar de fato, mas o que a gente vem cobrando da universidade, de fato, a ampliação da assistência estudantil, porque se você amplia a assistência estudantil, você consegue ter mais estudantes assistidos. E logo, aqueles estudantes que precisavam se ausentar da universidade para trabalhar, eles conseguem ficar aqui dentro através da assistência estudantil e concluir a sua graduação. Beleza, Valmir, muito obrigado. Muito obrigada pelas respostas. E com essa entrevista, encerramos o primeiro repórter do FMT de 2019. Até a próxima. O Telejornal Experimental é uma produção dos estudantes do 5º período de jornalismo da Universidade Federal do Mato Grosso. Até a próxima.